vamos fazer uma oração. Vamos colocar o Espírito Santo para que nós faça presente. Santo, Santo, Santo e eterno Deus, te pedimos, Pai de amor, perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, para que o Senhor possa receber esse culto e também, Senhor, que o Senhor venha falar com os nossos ouvidos e aos nossos corações. Pai de amor, perdoa-nos, santifica-nos e edifica-nos por amor do teu nome. Amém. Amém. A igreja está ficando mais bonita, assim, dia de domingo, dia de quarta. Eu fico muito feliz que ele pediu para eu olhar para, né? Daqui a pouco a gente vai parar de chamar o pessoal já, porque não vai ter mais lugar para a igreja, né? Mas eu fico muito feliz, tenho certeza que o Espírito de Deus também fico muito feliz de ter te convencido de ter vindo à igreja hoje. Amém? Amém. Bom, para começarmos o sermão nesta noite, convido os irmãos a abrirem as Bíblias em Atos, no versículo capítulo 9, 1 ao 9. Amém? Amém. Permita-me ler então. Eu, Saulo, respirando ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pedindo-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que entregasse algumas daquelas seitas, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Em indo ao caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu a voz e lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E disse-lhe: Quem é, Senhor? E disse-lhe o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, do que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá terá dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não viam ninguém. E Saulo levantou da terra e abriu os olhos, e não viu ninguém, e guiando pela mão conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver com quem comer e quem beber. Bom, vimos aqui a história de Saulo, um militar judeu. E, particularmente, de militarismo eu entendo, não sei se de judaísmo também, mas de militarismo eu entendo um pouco. E este homem ele foi treinado e ensinado nas melhores escolas da atualidade. Né? Digamos que nos dias de hoje ele estudou num colégio adventista, sim, estudou num colégio militar. Também a formação desse homem era perfeita, não só perfeita no aspecto de religiosidade, de estudo, mas também ele era um homem que foi tido como militar. E ele não é um simples militar, porque na carreira militar é assim que funciona. São 3 tipos de militares que existem: os praças, os oficiais e os extra-oficiais. Os oficiais, os praças, são os soldados, os cabos, os sargentos, os de minoria, assim como eu fui. Os oficiais já são os tenentes, os capitães, e assim vai. E os oficiais de alto escalão já são os majores, os tenentes coronéis, os coronéis. E acredito eu que Paulo era um desses líderes, era um desses militares. E ele tinha em sua consciência que tudo que ele estava fazendo, quando ele resolveu, ele chegou para o sumo sacerdote e falou: olha, o negócio é o seguinte, está vendo os cristãos todos? Nós precisamos acabar com eles. Nós precisamos correr atrás deles, nós precisamos correr atrás deles, perseguir eles, jogar eles na prisão. Por quê? Porque ele temia. Nós, seres humanos, nós somos assim. Quando nós não conhecemos as coisas, infelizmente nós tememos as coisas. Nós tememos as coisas. Nós temos várias formas de representar esse temor que nós temos. A primeira coisa é o medo. O medo. Quando nós tememos alguma coisa, nós temos medo, automaticamente, isso é evidente. A segunda coisa é de nós corrermos desse fato. E a terceira e última coisa é nós enfrentarmos essa dificuldade que vem para nós. E Paulo não era nenhum medroso, nenhum destemido, nem nada. Então, a reação de Paulo era perseguir,
era ir contra. Eu estive conversando com um irmão essa semana, aqui da igreja, e ele falou assim comigo, nossa, mas será que toda vez que tiver um apelo lá na frente, a gente vai ter que levantar e ir lá na frente, e tudo mais, vamos ter que levantar e ir lá na frente? Eu peguei e falei com ele, não é assim. É que às vezes o pregador solicita que aqueles que aceitam o apelo que venham lá na frente. Mas então eu pude notar que ele sentiu, de uma certa forma, medo desse raciocínio. E nós, seres humanos, somos assim. Quando nós temos medo, nós fazemos desse tipo de coisa. E Paulo sentiu medo. Então ele foi até o sumo sacerdote e pediu cartas para perseguirem os judeus. Os cristãos judeus. Cristãos que se davam o nome a serem seguidores de Cristo, naquela época então. Paulo pegou as cartas e foi na estrada de até Damasco. Só que em certa altura da estrada de Damasco, o que aconteceu? Uma grande luz apareceu, o cavalo, e uma coisa também, irmãos, os militares daquela época, os poderosos chefões, usavam uns cavalos brancos. Acho que todos aqui já devem ter visto no centro da cidade, pelo menos, na cavalaria. Uns cavalos grandes, bonitos. Aqueles cavalos também são cavalos treinados para todos os tipos de ocasião. Não são cavalos que se assustam com qualquer coisa. E Paulo tinha um cavalo daquele, um cavalo branco, bonito. E Paulo ia adiante liderando o ataque contra os judeus em Damasco, contra os cristãos em Damasco. Então, Paulo pegou e viu aquela luz, e ele caiu por terra e comeu terra, e respirava a terra, caiu no chão, só que só ele caiu. Então, ele não reconheceu quem estava ali com ele, porque ele indagou, quem é o Senhor? Quem é o Senhor que está aí do outro lado ali, que veio me aparecer? Quem é o Senhor? E esse homem estudado, esse homem militar, esse homem inteligente, um homem que não estava nos padrões normais dos judeus daquela época. Inclusive, ele era citado como para ser um dos presidentes do Sinédrio, que é onde toda a congregação judaica decidiam as leis e as coisas políticas, econômicas e religiosas. E ele era cotado para ser um futuro, quem sabe um futuro presidente da associação, quem sabe um futuro presidente da república. Esse homem não era um simples homem normal, ele tinha capacidade e poder para aquilo. Mas nós começamos a imaginar, começamos a compreender o plano de Deus para a vida desse homem. Porque muito antes Deus já tinha um plano para a vida desse homem. Antes da estrada de Damasco, Deus já tinha um plano para esse homem. Quando lá, algum tempo atrás, apedrejaram Estevão, o que fizeram com as capas? Jogaram aos pés de Paulo. Isso mostrava que ele não era uma simples pessoa, mas que ele tinha autoridade e poder, e ao mesmo tempo o Espírito Santo estava usando para mostrar para ele o que ele estava fazendo. Então o Espírito Santo estava batendo a porta do coração dele. Quem sabe em outras oportunidades que a Bíblia não nos relata, porque um homem que não tem nenhuma cultura, tudo bem que ele seja um ignorante, que ele seja não pense direito, não raciocine direito, não vá pela lógica, não vá pela razão, mas um homem estudado, um doutor, eu não consigo acreditar que ele é um simples homem normal como nós. Tanto nós vemos isso nas escritas que eles fazem, nas cartas dele, com relação aos outros apóstolos da Bíblia da mesma época. A linguagem e a cultura é totalmente diferente, até muito difícil de interpretarmos de certa forma. Então esse homem, acredito eu que em outros estudos ele quis se envolver, eu preciso saber quem são esses cristãos, quem são esses cristãozinhos que dizem pregar Jesus Cristo por aí. Esse homem não pode ser o Filho de Deus, não pode. Esse homem ressuscitou, é mentira, não ressuscitou. Quem sabe os saduceus não estão certos, não existe vida após a morte. Não existe. Ou existe reencarnação, como dizem os saduceus. Não é verdade? Mas que esse homem era o Messias? Não acredito. Mas na estrada de Damasco, comendo pó, poeira, caído, com a cara no chão, humilhado, ele viu Jesus. Aí o coração foi demais. E ele indagou: quem é o Senhor? Quem que é o Senhor?